Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Saudações a todos, os nossos professores, a nossa reverência, nosso professor nesse grupo, Arlindo Nagar. Muito obrigado, que o conhecimento vedantino brilhe na mente de todos, que todos estejam bem, em paz. E vamos lá, então hoje a gente começa o capítulo 4, né? Yana Karma Sannyasa Yoga. Então, não tem sido muito diferente os meus dias, como eu sempre comento, tá, pessoal? Eu pude ler um pouquinho e eu já percebi que eu deveria ter feito uma leitura prévia, porque pode ter alguns termos com os quais eu vou me deparar aqui, que se tiver alguém aí que puder dar uma força para a gente esclarecer algumas coisas, né? Temos aqui, acho que o Eduardo está participando hoje, que costuma trazer bastante coisa, apontar bastante coisa dos estudos dele, conhece um bocado do sânscrito também. Tá aí o Eduardo, ok. Quem mais puder colaborar. Eu estou fazendo mudança esses dias, eu vou voltar para Ubatuba, então tá tudo bem corrido. Então vamos lá. Então, esse capítulo, ele trata desses 3 tópicos. Então, o primeiro tópico a ser tratado é Avatara Rahasyan, o segredo por detrás dos avataras, os avatares. A gente vai explorar isso, hein? Essa é uma temática que sempre gera muita curiosidade, né? A gente falou disso alguns encontros atrás, né? Nossa, qual que é a diferença do avatar, né? Do Jiva humano, né? Então, a gente vai olhar para isso aqui. Segundo tópico que é colocado no capítulo 4 é Jnana Yoga, então a busca do autoconhecimento, e terceiro, Jnana Yoga Sadhanani, as disciplinas preparatórias a serem seguidas para o autoconhecimento. Ok? Então, começando por Avatara Rahasyan, né, o segredo por trás dos avatares, né? Então, é dito aqui que nós veneramos os Vedas, que não é a invenção de um intelecto humano. Ele vem do próprio Senhor, ele vem de Ishvara, né? Então, aqui está sendo colocado assim, o Senhor criou Brahma e deu a sabedoria védica a ele como simbolizado pelas suas 4 cabeças, para cada um dos 4 Vedas. Então, para a gente entender bem isso aqui, eu não sei se vocês já passaram por essa distinção entre aquilo que denominamos de Brahman, Brahman, nossa existência, realidade comum, sempre presente, livre de todos os atributos, a essência que pervade tudo e não é limitado a nenhum aspecto da manifestação, chamamos de Brahman. E com autoconhecimento podemos dizer Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Mas aqui a gente está falando de Brahma. Então, a distinção é que Brahma aqui aparece como a criação. Brahma aqui é dito assim, o Senhor Ishvara, né? Essa inteligência que rege a totalidade da manifestação, criou Brahma. E Brahma aqui na figura dos 4 Vedas, por isso há uma imagem, né, que simbolicamente tem 4 cabeças. Então, a gente pode olhar para a questão também assim, Ishvara é Brahman associado com os efeitos de Maya, só
que Ishwara não é regido por esses efeitos. Ishwara é o controlador desse efeito que gera toda a Prakriti, gera a matéria, e com sua pura inteligência controla toda essa expressão, essa projeção que começa por três formas básicas de Prakriti, né? 3 energias, as 3 gunas, e aí com toda a sua inteligência vai sendo orquestrado ali, arquitetado a combinação dessas 3 energias, Sattva, Rajas e Tamas, como os 5 elementos, como os pranas, né? Então toda a manifestação vai se conformando através dessa inteligência que vai orquestrando essa criação fundamental. Então aqui a gente está falando que Ishwara criou o Brahman e deu a sabedoria védica a ele. Então aqui também está sendo dito o quê? Que essa revelação de como tudo funciona nessa manifestação, ela faz parte do próprio tecido da criação, e ela vem com essa criação, ela se expressa assim, e recebe essa denominação, Ishwara, Brahma, né? Brahma existindo aqui na figura simbolicamente com 4 cabeças, porque está representando também os 4 Vedas, né? Esses 4 livros primordiais do conhecimento a respeito de absolutamente tudo, inclusive aquilo que mais nos diz respeito e mais nos interessa, autoconhecimento, que é a própria essência de todo o conhecimento objetivo. Ok? Então, Brahma deu aos seus discípulos Brahma deu né? Deu esse conhecimento, está falando aqui, deu os Vedas, os 4 Vedas, acho que é isso, né? A frase. Então, deu esse conhecimento revelado aos seus discípulos no Guru Shishya Parampara, né? Na sucessão guru, discípulo, professor, aprendiz, preceptor, aluno, né? Parampara, uma linhagem sucessória. Ok? Deixa eu só fechar aqui uma janelinha para não ficar fazendo barulho. Então, esse conhecimento ele é revelado e ele vai sendo passado, né, daqueles que ouviram primeiro, daqueles que expressaram, sintonizaram, podemos dizer assim, como a gente vai explorar aqui, esse conhecimento que existe potencialmente, ele sempre esteve ali, mas em algum momento ele é revelado por esses indivíduos com uma grande capacidade de contemplação, que tem a mente assim funcionando como um espelho refletor perfeito da realidade, a mente muito pacificada e com uma capacidade de contemplação muito grande. E esses são os rishis, né? Então é por isso que os Vedas primários são chamados de Shruti, aquilo que se ouve. E é por isso que os Vedas são chamados de Aparusheya Pramana, que não é um produto do intelecto humano. Ou seja, ele é um meio de conhecimento, mas que diferente de qualquer outro livro que você possa ler que tenha um autor que produziu, né, pensando sobre aquela obra, produziu aquele conhecimento. Esse é um pramana, um meio de conhecimento que não é um produto do intelecto humano, ele é conhecimento revelado através desses indivíduos. Então a questão é, se os Vedas não são a invenção do intelecto humano, como podemos atribuir os mantras védicos a vários rishis? Então, dizemos que Vishwamitra deu o Gayatri Mantra, né? Então, é uma menção aqui de um rishi que teria sido, entre aspas, porque não é isso, né? O autor, vamos dizer assim, do Gayatri Mantra. Não, esse mantra ele foi expresso através desse rishi, né? O Gayatri Mantra
ele é um mantra, assim, considerado a matriz de todo o conhecimento védico, né? Começa com essa matriz que expressa Om, Bu, Bhuvat, Swaha, expressando essa existência fundamental de todo o cosmos em três conformações, do mais sutil ao mais denso, né? E então o Gayatri Mantra, ele detém todo, é dito assim que se todos os livros védicos não existissem, fossem destruídos e tal, a partir do Gayatri Mantra, todo esse conhecimento renasceria novamente. Ele é um mantra que é uma matriz assim de todo o conhecimento védico. Então, deve-se entender-se que os mantras não são mantra carta, ou seja, não são uma ação, um canto que foi deliberadamente ali entoado por esses indivíduos, não é uma ação individual, mas eles são mantra drashtara. Então, é esse conhecimento que se revela, ok? Então, os mantras já estavam lá, eles já existiam. Então, a analogia é mais ou menos como centenas de rádios FM ou AM que estão exatamente nesse momento tocando alguma coisa, tendo noticiários, enfim. Mas se você não tem o aparelhinho que está devidamente sintonizado naquela frequência, aquilo não vai estar sendo expressado, né? Então, os mantras já estavam lá, já existiam, foram dados pelo Senhor aos rishis devido à sua pureza mental, né? Então, essa capacidade, essa qualificação mental que dá a esses indivíduos a capacidade de se sintonizar com esse conhecimento puro, ok? Então, daí eles capturaram os mantras, tal como um televisor recebe a imagem que já foi transmitida por uma estação transmissora, né? Então essa imagem está, né, como que potencialmente existindo no espaço, no ar, mas você precisa de um aparelho que vai captar e o televisor que vai revelar essa imagem. Então o aparelho de televisão não produz a imagem, né? Não é o aparelho de televisão que está produzindo a imagem. Apenas está manifestando a imagem já disponível. Do mesmo modo, os mantras védicos estão no Akasha. E, porque os rishis eram puros, eles descobriram-nos. Então, Akasha é uma maneira da gente falar desse corpo macrocósmico causal, essa forma que em algumas interpretações seria como o quinto elemento, espaço, na sua forma mais sutil, onde tudo existe potencialmente numa realidade que é como que atemporal, tudo a respeito de todos os tempos, de tudo aquilo que já foi existente ou que se expressará no futuro na ordem do tempo, né? Tudo existe ali concomitantemente, potencialmente, nesse campo akáshico, né? Que é um outro modo de entender aquilo que seria o Karana Shahira do cosmos, né? O corpo causal macrocósmico. Então, os rishis puros, sendo puros, tendo essa qualidade de pureza, de clareza mental, né, eles revelaram esse conhecimento. Assim, os Vedas são dados pelo Senhor, por Ishvara, através da mídia rishis, né? Uma maneira da gente entender o papel que esses indivíduos cumpriram é a analogia, né, como uma mídia, assim, como um televisor, como um aparelho de rádio. Ok? Antes da gente passar para o próximo parágrafo, alguém gostaria de comentar algo, perguntar? Oi, Fábio, posso fazer uma Claro, breve contribuição? Que eu me recordei agora, você falou aí que as escrituras são a paurucheia, né, de origem não humana, e que eu me lembro, assim, a passagem chástrica que fundamenta isso, tá por exemplo, na Bhagavad Gita 15,
15:15, 15:15, Krishna vai dizer, eu sou o autor do Vedanta. Vedanta, a gente sabe que são as Upanishads, né? E na Brihadaranyaka Upanishad, a própria Brihadaranyaka Upanishad vai dizer que as Upanishads são a exalação do ser. E na Mundaka Upanishad também vai dizer que de Purusha surge o Rig Veda, o Sama Veda e o Yajur Veda. Então, essas três passagens aí desse fundamento chástrico, que as escrituras são apaurucheia, não tem essa origem humana, né? São só isso. Ótimo. Muito obrigado, Eduardo. Ótimo acréscimo. Então, agora a próxima pergunta é: por que o senhor se dá tanto trabalho para dar os Vedas a nós? Então, né, essa engenhosidade toda para revelar, né? Porque, né, acho que eu lembro do professor brincando, né? Acho que Ishwara deve ter pensado, nossa, ficou esses seres sencientes aí todos perdidos agora, porque eles são dotados desse intelecto que eles entendem, né, que tem todo esse relativo, né, mas um livre-arbítrio, assim, né, estou ali orientando as minhas ações como eu quero, porque eu estou ali com os meus órgãos sensoriais voltados para o mundo, então eu vou atrás do que eu quero e tal, mas eu, quando estou em sofrimento, não, muitas vezes não vai ter para esse indivíduo, na sua ignorância, uma saída, né? Então, é como se fosse a expressão de um manualzinho, assim, para viver e para revelar autoconhecimento, né? Então, eu lembro do Nagar brincando, né? A Ishwara deve ter pensado, putz, tem que mandar um manualzinho, né? Então, através dos rishis, foi expresso todo esse ensinamento. Então, a ideia é que toda essa trabalheira aqui, né, como está colocando o Swamiji, né, se dando tanto trabalho, né, o senhor se dando tanto trabalho para a revelação dos Vedas, seria para ensinar os seres humanos como viver no mundo e tornar a vida propositada. Nós temos um corpo humano, temos um universo maravilhoso. Se levarmos uma vida adequada, como visualizado nos Vedas. Então, podemos cumprir todos os purushartas, né? Aqueles objetivos humanos comuns a todos nós, né? Aqui está citando Dharma, Artha, Kama. Na verdade, teria um ordenamento em que a gente coloca a Artha, né? Aparece como um objetivo prioritário na vida dos seres humanos. Primeiro, o Artha, né? Primeiro, você quer sobreviver, você quer ter uma estabilidade, uma segurança, né? Então, depois você quer desfrutar um pouquinho, né? Porque, né, afinal, você é um ser senciente, você tem, através dos seus órgãos sensoriais, você pode obter prazer e você quer também desfrutar, né? Através desse aparato maravilhoso, né? Você pode ter prazeres, por que não? Então, Artha e Kama aparecem como objetivos fundamentais, né, para a vida de todo ser humano e, em algum momento, o Dharma, né? O Dharma, onde o indivíduo ele precisa estar ali com as suas ações integradas com esse campo dármico, né? Ele pode, em algum momento, com uma noção incompleta, olhar para Dharma simplesmente como ser alguém virtuoso, mas não num sentido integral da palavra virtuoso, alguém que tem o reconhecimento, né, da sociedade e tal, mas a gente está falando de alguém que, na sua ação, né, sendo dármica, está agindo de uma maneira adequada, né, com o seu campo de ações. Então, Artha, Kama e Dharma está ali como esses purushartas, esses objetivos fundamentais na vida humana para todos nós. E, finalmente, né, a gente vai entender que o que estava fundamentando toda essa ação é porque a gente faz aquilo que a gente faz, porque a gente quer ser livre,
mas para a gente chegar num entendimento daquilo que pode, de fato, resultar numa liberdade real, né, que é moksha, leva tempo, leva maturidade espiritual, né? Então, moksha é o quarto objetivo. Então, só voltando para não perder o fio da meada, os Vedas, ele está, né, levando para a gente o conhecimento de como a gente também organiza as nossas vidas, né, torna a nossa vida mais adequada, inclusive no cumprimento desses purusharthas que se manifestam na vida de todo ser humano. Os Vedas, eles são como um manual dado pelo Senhor, um guia para a humanidade. Sempre que você compra qualquer equipamento, junto com ele também é dado um manual. Quer seja um relógio, ou um gravador de fitas, ou um colírio, há um pequeno papel com instruções de como começar a usá-lo. O fabricante sabe que, se não for utilizado corretamente, o utilizador não obterá o máximo benefício. Da mesma forma, esse maravilhoso universo foi criado por Ishvara, pelo Senhor, e este maravilhoso complexo corpo-mente foi dado também, né? Foi manifesto como Ishvara, por Ishvara. Se soubermos usá-los, né, corretamente, né, as coisas do mundo e esse corpo para lidar com as coisas, para agirmos no mundo. Então, se a gente souber usar esse aparato todo adequadamente, nós obtemos o máximo benefício do Purushartha Katustayam. Eu cheguei a ver o significado dessa palavra, mas fugiu agora. Se alguém quiser lembrar, né? Mas o máximo benefício desses... são princípios. Chatustayam, né? São princípios, tá? Esses objetivos humanos, esses objetivos fundamentais e seus princípios. Então, esse manual de ensino é chamado de Vaidika Dharma ou Sanatana Dharma. Ok? É outra maneira da gente denominar esses ensinamentos. Então, o Senhor, tendo dado o ensinamento, destinou certos seres humanos para manter, para sustentar esse Dharma. Então, 2 grupos de pessoas receberam o trabalho de manter o Vaidika Dharma. Então, Vaidika Dharma se refere a esses ensinamentos daquilo que é sobre todas as nuances do Dharma, que, como a gente viu na leitura anterior, nem sempre compreender Dharma é coisa simples, na maioria das vezes é muito complexo, né? Se a gente fala do Dharma assim, universal, e aí qualquer coisa que dentro de uma determinada circunstância parece ser não dármica, como a própria ideia que o Gita, né, se apresenta através de uma guerra, e ali Arjuna como um homem assim muito íntegro, um grande guerreiro e tal, tendo que ali... Opa, só um instantinho. Apareceu uma notificação no meu computador, fechou minha tela. Então, parece contraditório, né? A ideia de alguém ter que, dentro de uma circunstância, lutar contra pessoas que são seus entes queridos e tal. Mas, como o Dharma tem muitas escalas de cinza, né? Não é só branco e preto. Então, existe esse Dharma circunstancial ali que a gente precisa ter muito discernimento dentro de determinadas situações para entender aquilo que tem que ser feito para preservar o Dharma, né? Então, vamos lá. Então, a gente está falando da sustentação desse Dharma. Então, são 2 grupos de pessoas que receberam o trabalho de manter
o Vaidika Dharma? Os Brahmanas e os Kshatriyas. Então, vamos lá. Então, vou ler de novo aqui. Dois grupos de pessoas que receberam esse trabalho de manter o Vaidika Dharma são os Brahmanas e os Kshatriyas, ou seja, os sábios e a classe dos guerreiros, mas se a gente for trazer para um contexto atual, assim, que a nossa sociedade é muito mais complexa, que né, não poderia ser dividida em 4 grandes grupos, assim, a gente também está falando de tudo aquilo que se refere àqueles que no seu Swadharma têm a manutenção da justiça como algo que precisa ser feito, que é o seu dever, né? A gente não está falando só daqueles que trabalham pela segurança pública, por exemplo, a gente vai estar falando de promotor público, agente do Ministério Público, juízes, sei lá. Mas os brahmanas seria a classe, né, dos homens sábios, né, que vão estar ali servindo como um grande exemplo de sabedoria para toda a sociedade, mas os kshatriyas também têm, né, dentro dessa divisão aqui, o trabalho de manutenção do Dharma, e vamos entender isso melhor, então. Então, é dito assim no parágrafo seguinte: os Brahmanas, eles devem manter o Vaidika Dharma aprendendo, vivendo ele, propagando ele. Aí tem um verso que eu até anotei aqui, que é um verso do capítulo 18. E por que aparece um verso do capítulo 18 aqui, se a gente está falando do capítulo 4, né? Lembrando que o Gita ele se encerra no capítulo 18 fazendo uma grande síntese, né? Então, eu vou colocar para vocês ouvirem, né? Que é sempre melhor do que eu tentando fazer a leitura desses versos aqui. Só um instantinho. E verso 42 do capítulo 18. Vamos ouvir. Então, vocês conseguiram ouvir bem? Ok. Serenidade, controle dos sentidos, austeridade, pureza, simplicidade, conhecimento, discernimento e fé no Ser Supremo. Estes são os deveres de um Brahmana nascido de sua própria natureza. Como que a gente pode entender o que é esse Brahmana nascido de sua própria natureza, né? Ele se estabelece como Brahmana em seu próprio autoconhecimento, né? Como aquilo que onde é conhecido a sua real natureza. Então, eles mantêm o Vaidika Dharma, né? Sendo a expressão, né, daquilo que é no campo de ações, assim, uma conduta de acordo, coerente, né, com seu autoconhecimento, com aquilo que expressa o que é a natureza daquilo que é imutável, daquilo que é livre de limitação. Então, se expressa como serenidade, controle dos sentidos, austeridade, porque existe uma equanimidade prevalecendo, né, em todas as circunstâncias. Então, se é necessário a austeridade nas suas disciplinas para manter essa retidão, ela está presente lá, pureza, simplicidade, conhecimento, discernimento e, obviamente, a fé em Ishvara, né? A fé e essa confiança, né, na perfeição da adequação de todo o campo, assim, pela suprema inteligência. Então, o Brahmana, ele tem que sustentar esse Dharma através dessa natureza de expressão, né? Sendo sereno, controlado, etc.
Então, o Bhagavan, uma outra maneira da gente falar aqui, né, de Ishvara, atribuiu a tarefa de manutenção do Dharma aos Kshatriyas. Então, a eles é dada a tarefa de punir as pessoas que violam o Dharma. Então, existe, né, o Swadharma, o indivíduo que está no mundo para exercer esse papel de ser alguém vigilante para, né, a manutenção do Dharma e, se preciso, agir para que esse Dharma seja mantido, né, agindo contra quem está violando ele. Então, a esses é dada a tarefa de punir as pessoas que violam o Dharma. O próprio nome Kshatriya indica aquele que destrói o Kshata, né? O Kshata é uma palavra que é tipo injúria, a injúria, que é o adharma, aquilo que viola, né? Que causa violação do campo, que causa prejuízo, que causa destruição, que causa desequilíbrio, desarmonia. Então, a própria palavra indica isso. Kshatriya é aquele que destrói esses indivíduos que causam injúria. Então, o Senhor deu os Vedas a ele também, e ele também concebeu um método de perpetuar e manter os Vedas. Mas o que acontece é que, apesar de todo o seu cuidado para evitar problemas, nós, como seres humanos, somos capazes de destruir o Vaidika Dharma. Shankaracharya diz isso precisamente na introdução ao seu comentário sobre o Gita. Ele diz que as pessoas se tornam cada vez mais extrovertidas e cada vez mais materialistas. A televisão ocupa a maior parte do tempo, canais de música ou canais desportivos 24 horas por dia. Os órgãos dos sentidos vão para fora e tornam-se defeituosos. As pessoas perdem-se neles em perseguições materialistas. Aí, de repente, alguém pode aí perguntar, mas como é que é isso do órgão do sentido ir para fora? Os órgãos dos sentidos, eles estão voltados, né, para a experimentação do mundo. Como que eu poderia recolher os órgãos dos sentidos, né? Esse recolhimento dos órgãos sensoriais é a nossa capacidade de exercer um controle sobre eles e não estar sempre com eles, assim, sendo um ativador, um instigador do fascínio que eu tenho por determinados objetos de desejo, de modo que eu fico ali fora de controle diante de alguns objetos de desejo. E a outra colocação que é feita aqui, né, que os órgãos se tornam defeituosos, né? Como que seria um modo da gente tornar esses órgãos sensoriais mais purificados ou mais adequados, né? Então, existe um modo da gente ir sutilizando, né, os nossos órgãos sensoriais, e isso também diz respeito a, assim, no final, é muito daquilo que é sobre perceber tudo, sensorialmente, inclusive, como Ishvara. Então, se eu percebo o mundo pela minha visão, olfato, tato, paladar, o mundo é percebido como tudo brilha como essa mesma natureza que é comum a mim mesmo, né? Então eu não tenho os órgãos sensoriais defeituosos, eu não estou ali tendo os meus órgãos sensoriais funcionando como quem está perdido, isolando determinados objetos de desejo que eu entendo que eu devo persegui-los e aí eu me torno assim contraído, né, por essa, gera uma tensão esse desejo todo. Então, por isso as pessoas perdem-se neles, né, perdem-se nos órgãos sensoriais em perseguições materialistas. Então, assim, o adharma, né, a ruptura do dharma aumenta e o dharma diminui, né, com a nossa sociedade se tornando cada vez mais
materialistas. Então, os kshatriyas, eles não protegem o Dharma, nesse caso, dessa sociedade que já está toda desvirtuada. Então, a gente vai ter, inclusive, kshatriyas que não estão protegendo o Dharma, né? Ou, vamos pegar um exemplo cotidiano, o policial corrupto, por exemplo, né? O policial que tem lá uma parceria com o próprio traficante ali, que pega a mesadinha dele com comerciantes do bairro, aquela coisa. Não punem também o adharma, né? Ele vai manter lá o traficante no negocinho dele funcionando normal, desde que ele continue sendo bem pago, né? Então, os kshatriyas já deixam de exercer a função que deveriam nessa sociedade adármica. Na verdade, eles mesmos se tornam envolvidos em atividades adármicas. Os brahmanas devem aprender os Vedas, né, mas nesse contexto aqui de uma sociedade completamente adármica, eles mesmos ignoram os 4 Vedas. Quando o adharma aumenta, Bhagavan diz: eu mesmo terei que vir e fazer o trabalho. Tá? Então, só voltando na frase anterior, né? Então, os brahmanas, os homens sábios, ou que a gente poderia colocar também pegando o contexto contemporâneo, aqueles que seriam sacerdotes, né? Quantas histórias cabeludas a gente ouve, né? Tá ali sustentando todo um discurso, aí dali a pouco explode um escândalo de corrupção da igreja ou de violações sexuais, todas aquelas histórias cabeludas que a gente ouve por aí. Então, pessoas que estão ali exercendo um papel de fachada e não, de fato, na ação, sendo esses agentes do Dharma como deveriam ser, né? E aí, quando isso acontece, é dito que eu mesmo, como se Ishwara dissesse, eu mesmo tenho que vir e fazer o trabalho. Então, lembrando, nessa sessão a gente está falando sobre os avatares, e aí é dito que os avatares, eles vão surgir, se manifestar, se expressar no mundo como indivíduos, aparentemente, né, humanos, que vão estar ali para resgatar o Dharma. Estamos precisando de avatares, né? Então, que trabalho é esse? Né? Que trabalho é esse que o avatar terá que fazer? A perpetuação do Dharma, Vaidika Dharma. Assim, sempre que o Dharma estiver em perigo, ou o mundo estiver em uma catástrofe, então o próprio Senhor descerá à Terra para a proteção do Dharma, na forma de um avatara. Rama protegeu o Dharma, vivendo enquanto Krishna veio para elevar o Dharma através do ensino. O Bhagavad Gita é apenas mais uma versão do Veda, não é diferente. O professor é um e o mesmo. No início da criação, ele é chamado de Vishnu, né, o nome que a gente dá dentro dessa trindade entre a existência, a sustentação da criação e a dinâmica que existe nessa criação, ou seja, Brahma, Vishnu e Shiva. Então, aquilo que é a expressão dessa manifestação é expressado pelo nome Vishnu, né? Vishnu, a gente pode também entender Ishwara como Vishnu. Então, quem é Krishna? Krishna é Vishnu. Ali no Gita, Vishnu está existindo como Krishna. Ok? Então, apenas os nomes mudaram. Da mesma forma, a sabedoria chamada Vedas é agora chamada de Gita. O Karma Kanda e Jnana Kanda dos Vedas tornam-se Karma Yoga e Jnana Yoga. Portanto, no início desse capítulo, Krishna diz: Arjuna, não faça pouco caso do Gita. Você tem que respeitar Bhagavad Gita tanto quanto você respeita o próprio Veda.
Alguém gostaria de trazer algo, comentar, perguntar, antes da gente partir para o próximo parágrafo? Essa informação é muito importante para nós. Qual é a informação que é muito importante para nós? A gente tem que ter essa clareza que o Gita, ele representa uma síntese perfeita ou representa o próprio Veda, o próprio conhecimento revelado. O Gita, ele é a expressão de todo o ensinamento necessário. Então, essa informação é muito importante para nós. O que quer que não esteja claro ou obscuro no Gita, nós usamos os Vedas para a compreensão. Então, acontece também isso, como o Gita, ele é uma síntese de todo esse conhecimento, né? Então, como Swamiji vai dizer aqui na sequência, o Gita pode, por vezes, né, parecer um pouco vago e até contraditório em alguns pontos, alguns lugares. No capítulo 3, verso 35, diz Krishna, Swadharmeni Danam Shreya, você tem que fazer o seu Swadharma mesmo à custa de sua vida, ou seja, você tem que cumprir o seu dever, aquilo que você veio a fazer, o seu propósito, mesmo que isso custe a sua própria vida. Então, isso ele diz num momento. Aí o mesmo Krishna, no capítulo 18, vai dizer Swadharman Paratyasha, não sei se é assim que pronuncia, ok? Mas a ideia aqui é quando Krishna está falando sobre a renúncia da ação. Então, no momento, ele está falando que você tem que fazer. E aí, num outro momento, ele está dizendo que você pode renunciar à ação. Então, como é que é isso? Parece contraditório. Então, a gente tem que entender cada coisa dentro do seu devido contexto. E aí, muitas vezes, a gente vai recorrer aos próprios Vedas, o Rig Veda, vai recorrer aos Upanishads, para compreender isso adequadamente. Ok? Então, agora surge a confusão, né? Pegando esses dois momentos, né? Swadharma Nidanam Shreya, e depois ele fala Swadharma Parityasha. Agora surge a confusão, eu devo fazer Swadharma ou devo fazer Dharma Parityaga? Né? Tyaga é a palavra que se refere à renúncia, à ação. Parityaga, eu devo fazer esse parityaga, ou renunciar às minhas ações, ou eu tenho que fazer, cumprir o meu dever, cumprir o meu swadharma, o meu propósito individual, como um bom karma yogi, né? Afinal de contas, né? E aí o próprio Arjuna vai se mostrar perdido em muitos momentos ali do Gita, mas, poxa, Krishna, o que eu preciso, né? Fazer, eu devo lutar ou não? Ele fica muito hesitante e muito também fascinado com a ideia de se tornar um renunciante, né, que não seria o caso apropriado para Arjuna. Ele deveria cumprir o seu dever ali. Então, a resposta para esse, né, devo fazer, cumprir o meu propósito ou não, devo renunciar, este é apenas um exemplo das aparentes contradições que surgem no Gita. Da mesma forma, há muitas partes que são aparentemente contraditórias, quando não somos capazes de chegar ao Tatipārya. Tatipārya seria a intenção declarada ali do texto. Então, quando a gente não é capaz de compreender a intenção ali daquilo que está sendo dito no texto, no Gita, no caso, a única saída é voltar para o Veda e analisar o Veda. Uma vez compreendido o Tatipārya do Veda, a intenção, né, ali nos textos originais védicos, então você entenderá o Tatipārya do Gita também. Por isso devemos lembrar que Veda e Gita são uma e a mesma coisa. O autor é um eu mesmo. Primeiro foi Vishnu e agora é Krishna, como um avatar. Então, Krishna é um avatar de Vishnu, ok? Então, qual é a diferença entre, agora,
a gente vai entender, entrar nessa questão. Qual que é a diferença entre um avatar e um jiva humano? Qual que é a diferença entre Ishwara Avatara e seu Janma, seu nascimento, do nascimento do ser humano? Então, existem 4 diferenças principais, e é isso que a gente vai começar a explorar agora. Antes da gente entrar nessas 4 diferenças principais entre os jivas humanos, o nascimento dos indivíduos humanos e o surgimento dos avatares, alguém gostaria de trazer algo, comentar, perguntar? Então, letra A. Dessas 4 diferenças principais entre surgimento dos avatares e dos jivas humanos. Letra A é a causa de nascimento. Qual é a causa do nosso nascimento? Quando um jiva toma um corpo, é por causa da escravidão, porque ele está sob o controle de seu próprio punya, papa, karma. Ou seja, ele está existindo ali como diretamente atrelado, né, e existente como resultado, né, tanto em sua manifestação corpórea e mental, como no contexto onde ele passa a existir, né, o contexto familiar, sociocultural e tal, diretamente atrelado com as suas ações meritórias ou ações que geraram resultados desfavoráveis, ações inadequadas, punya, papa, né? Então, esse indivíduo é karma avasha, punya, papa, vasha, Inyana Vasha, né? Então, ele é vinculado, ele está diretamente atrelado a esse karma, a esse punya e papa, né? E ele é o experienciador desse campo como o resultado desse karma, né? Então, na própria Gita, a palavra Vasha é usada repetidamente, indicando que nascemos irremediavelmente. Também não temos controle sobre o nosso Janma, né, o nosso nascimento. Nascemos de novo e de novo, desamparadamente. Por conseguinte, a escravidão é a causa de Jiva Janma. Então, nossos ciclos sansáricos, né, enquanto a gente está por ausência de autoconhecimento nesse samsara, né, preso nessa samsara chakra, né, essa roda de nascimentos e morte e renascimentos, né? Então, enquanto a gente está atrelado a isso, e a gente só está atrelado pela ignorância, então a gente não tem escolha. A gente vai continuar nascendo e nascendo. Ok? Por conseguinte, a escravidão é a causa de Jiva Jama. Enquanto, né, então a escravidão, esse estar vinculado com o Sansara é a causa do nascimento dos indivíduos humanos. E no caso do Ishwara, ele não é um escravo. Ele não é escravo nem da ignorância, nem do karma e nem da criação. Ele é o mestre, né? Ele é o próprio regente dessa criação. Então, ele é o mestre. Por compaixão, ele escolhe tomar uma forma para abençoar o mundo. Então, é como se o campo que Ishwara estabelece com a sua pura inteligência, ele se autorregulasse, e isso está dependente também das ações humanas, individuais e coletivas, e isso vai conformando esse campo dármico. E aí, o que acontece quando os seres humanos fizeram uma bagunça que já desregulou tanto essa programação tão perfeitamente autorregulável? Então, a própria inteligência tem que intervir para dar uma harmonizada de novo e vai
fazer isso através da encarnação de um avatar, ok? Então ele é o mestre, e por compaixão ele vai escolher tomar uma forma humana para abençoar o mundo. Jiva Sharira é determinado pelo nosso Punya Papa, né? O corpo do Jiva, e aqui esse Jiva Sharira, a gente está falando num contexto amplo, não é só esse corpo físico, né? O contexto todo do nascimento do indivíduo humano, ele vai ser determinado pelo seu Punya Papa, né? Pelos suas ações virtuosas e ações adármicas, né? Então, se nós temos mais Punya, temos um bom nascimento e vice-versa. Tudo isso controlado pelo karma. No caso do Sharira de Bhagavan, né, do Ishwara, ele não é determinado pelo karma dele. Na verdade, ele não tem nenhum karma. Ele toma a forma de acordo com a necessidade da bênção que quer dar ao devoto. Ou a gente poderia dizer também que ele toma a sua forma exatamente de acordo com a necessidade da circunstância em que ele precisa surgir e fazer o que ele precisa fazer para restabelecer o Dharma, ou da necessidade de dar a sua graça, as suas bênçãos aos seus devotos, né? Então ele toma qualquer corpo apropriado para esse fim. Se Ravana só pudesse ser destruído por um corpo humano, então ele assumiria o corpo de um ser humano. Aqui a gente está trazendo algumas passagens sobre avatares que surgem no Ramayana. Aí fala depois que para Hiranyakashipu, então ele tomou a forma de Narasimha. Narasimha é uma divindade com uma forma de leão, uma cara de leão, assim. Então, ele tomou essa forma. Então, ou seja, todas essas formas incríveis, né, que surgem, que são símbolos de um mesmo, né, na mitologia hindu, elas estão expressando isso também, né, a capacidade que Ishwara tem de, precisando se expressar, vai se expressar tão livremente que todas as formas são possíveis, né? Então, existem divindades com o rosto do macaco, corpo de macaco, com forma de elefante, com forma de leão, né? Então, ele toma a forma, faz o trabalho que precisa ser feito ali e depois retira-se dessa forma. Então, Krishna diz... Esse verso é o verso 6 do capítulo 4. Deixa eu pôr aqui para a gente ouvir. Vamos ouvir as palavras de Krishna. Só um instantinho. Então aqui, quando o Swamiji falou Krishna diz, ele pôs um trecho, né, desse verso, a segunda parte, que é como se dito, eu mantenho prakriti, criação, o meu corpo sob o meu controle, né? Então, ele é o regente de toda a manifestação, então ele tem pleno controle de suas formas, né? Diferente de um nascimento humano, onde você não tem uma escolha e você vai lidar com o corpo que surge para você. Então,
essa é a primeira distinção que surge aqui entre o nascimento dos indivíduos humanos e dos avatares, ok? É pela causa do seu nascimento. A outra é pela sua natureza. Então, a natureza do avatara, ela é diferente. Então, a natureza do avatara e Dhyama são diferentes desde o nascimento. Acho que esse Dhyama, no caso, o nascimento dos indivíduos humanos, está sendo colocado aqui, né? Então, desde o nascimento do Jiva até a sua morte, ele é Bada Swarupa, ou seja, ele é limitado. O Jiva é limitado pelo seu karma, limitado por agyana, a ignorância, ele é limitado por moha, a ilusão, né? Também, né, fruto dessa ignorância. Então, é limitado pelas situações da vida, limitado pelo tempo, limitado pelo espaço. Daí, Bada Swarupa, essa natureza limitada. No caso do Senhor, ele é Mukta Swarupa. Então, ele não tem limitação, ele não está limitado por nada e é sempre livre. É por isso que nós não dizemos ele morre quando Bhagavan, na forma de um avatar, né, se vai, ele volta simplesmente para sua morada original como uma entidade livre. Em contraste, o Jiva está limitado por karma, ignorância, tempo, espaço, moha, né, ilusão e etc. Ok? Então, a segunda distinção aqui é a respeito dessa natureza do Avatar e a natureza do Jiva. Aí a terceira, a gente vai falar do modo de assumir um Sharira, né, o corpo. Então, no caso do Jiva, o corpo é criado a partir de 5 elementos. Portanto, tem de ser concebido no ventre de uma mãe e a mãe tem que comer. Os 5 bhutas têm de contribuir para o corpo, os 5 elementos. Por isso, Jiva Sharira, Manusha Sharira, é chamado de Bautika Sharira. Em contraste, no caso de Bhagavan, a intervenção dos Panchabhutas, né, os 5 bhutas, os 5 elementos, não é necessária. Com a ajuda de Maya, ele pode assumir diretamente a forma. Então, olha que interessante isso aqui, né? Aqui está sendo alegado que o corpo dos avatares, ele não é conformado pelos 5 elementos, tal como o corpo de um Jiva. E ele assume qualquer forma como ali uma expressão tangível também, uma projeção, né? Como dito aqui, com a ajuda de Maya. Ele assume qualquer forma. E é por isso que, no caso do Narasimhavatara, não há Garbhavasa. Esse Garbhavasa, eu tive que olhar o que é o nascimento uterino. Então, tem muito essa coisa, né? Nas mais variadas histórias sobre avatares, inclusive em tradições muito diferentes, né? Na própria tradição cristã é dito que Cristo seria um avatar e por isso ele tem as histórias, né, de nascer num útero materno, mas também tem a história dos avatares que nem no útero materno nasceu. Ele simplesmente surge, aparece. Né? E tem aqueles que surgem de uma gravidez ali que a mãe tem, mas que não houve, né, o ato sexual ali para conceber aquela criança e tal, né? E coitado do José que ficou, né, com uma situação ali complicada, né? Então, de imediato, ele aparece, no caso do Narasimhavatara. Ele surge assim. Então, por conseguinte, Ishwara Sharira chama-se Maika Sharira ou Abautika Sharira. O método de chegada ao mundo dele também difere. Então, sobre essa questão do modo de assumir um corpo, o corpo assumido
pelo próprio Ishvara, é o corpo que ele achar por bem que tem que ser. O corpo do Jiva é o corpo no qual ele está atrelado àquilo sem escolha. E dependente dos 5 elementos, né, da Prakriti para se expressar, se manifestar. Então, agora a gente vai falar dessa distinção entre os avatares e os nascimentos humanos na diferença na função. Qual é a função que vai cumprir o Jiva humano? Pode ser muitos papéis que um Jiva humano pode cumprir, e somos bilhões, mas a diferença na função também em relação ao avatar. Vamos olhar para isso aqui. Então, a diferença na função de Jiva Sharira e Ishvara Sharira no caso do primeiro, a diferença na função do corpo, especificamente. Vamos ver. Deixa eu ler aqui. Eu não tinha lido essa parte. Então, no caso do primeiro, no caso do Jiva Sharira, o esgotamento do Punya Papa. Ah, tá. Então, tá. A diferença entre nós, indivíduos humanos, e na questão da função, né, entre nós em relação a um avatar, em relação à função que cumprimos. E a função da existência desse corpo num campo físico grosseiro, para que a gente possa conformar as nossas ações ali, com isso ir trabalhando o nosso corpo de vasanas, né? Porque toda a nossa ação vai gerando impressões e a gente pode, através da nossa ação no momento presente, ir readequando as nossas tendências, os nossos condicionamentos. Então, basicamente, a gente tem um corpo pela função de esgotamento do Punya e Papa, né? Porque a ideia não é só esgotar Papa, a gente precisa não ficar atrelado à necessidade de Punya. Se você quer ser livre, você tem que ser livre de correr atrás de situações favoráveis, né? E obviamente das desfavoráveis. Todos nós nascemos para esgotar o nosso Punya e Papa, submetendo-nos a Shukanubhava e Dukhanubhava. Se começamos o dia com uma dor de cabeça, é esgotamento de Papa. Né? Então, lembrando do Shuka, Dukkha, nossa felicidade, infelicidade, né? Então, a gente começa o dia numa situação ruim, é o corpo que está expressando ali uma dor e você está esgotando um Papa. É um Papa resultante de uma ação passada, de repente você bebeu na noite anterior, ou você é muito workaholic e foi trabalhar até de madrugada e aí dorme pouco, acorda com dor de cabeça, então você vai acordar com essa dor de cabeça para que esse Papa seja esgotado. Quando temos refeições maravilhosas, é a exaustão de Punya. E no momento em que um conjunto de karma se esgota, o corpo desaparece. Então, vamos olhar para isso, né? Então, a gente pode ter situações desfavoráveis surgindo, que vai servir para esgotamento do Papa. A gente pode ter, por exemplo, uma refeição maravilhosa ali, você vai degustar daquilo, e aquilo é Punya, aquilo é maravilhoso, que ótimo, né? Agora, vamos supor que você pega e come sem parar. Nossa, está tão bom, vou comer até a barriga, né, não caber mais nada, e aí o que vai acontecer? Daí vai vir Papa, né? Então a gente fica ali oscilando pelas nossas ações entre Punya e Papa. Então, no momento em que o conjunto do karma, né, vai se esgotando, o corpo desaparece. Então, o próximo conjunto de karma fica pronto e vem outro Sharira que vai durar até que esse karma se esgote. Então, assim, nós ficamos nesse ciclo incessante de renascimentos, porque esse corpo vai ali ficando como uma roupa velha, que você vai esgotando ele pelas suas ações, uma hora ao falecimento, e aí você tem uma conformação causal que vai
ainda ter a necessidade de expressão e que vai ganhar um novo corpo para esgotamento de Pune e Papa. Ok? Então, Punarapi é uma parte de um verso aqui. Punarapi Jamam Punarapi Maranam. Esse é o fato de um jiva, enquanto no caso de Ishwara, a função não é a exaustão do karma, porque o Senhor não tem karma algum. Então, qual é a função de Ishwara? Aí cita outro verso aqui, se alguém quiser me falar qual é, pesquisando aí rapidinho para a gente ouvir. Mas aí é dito aqui que para a proteção do bem, né, essa expressão de um avatar, de Ishwara como um avatar, a função é a proteção do bem, a destruição do mal, e é para o estabelecimento do Dharma. Eu nasço de tempos em tempos. Ok? Então, antes da gente partir para esse próximo parágrafo, alguém gostaria de falar algo? Perguntar, comentar? Deixa eu ver o tamanho desse próximo parágrafo. Então, assim, a diferença entre Ishwara, Avatara, e o Jiva Jama, né? Então, o surgimento de Ishwara na forma de um avatar e o nascimento de um indivíduo humano, de um Jiva, no nível da causa, no nível da natureza, no nível do método de surgimento e no nível da função que cada um desses cumpre. A chegada de Ishwara é chamada Avatara. Avatara significa aquele que descende ou desce. No caso de um Jiva, ele não é Avatara. O Jiva não descende, mas ele cai, né? Então é como se essa inteligência ela desce no sentido de ter uma expressão no campo ali dessa manifestação para uma manifestação na forma de uma entidade que vai ter uma atuação ali para restabelecimento do Dharma. Deliberadamente ela está se expressando. É diferente da ogiva que sem escolha, porque na sua ignorância ele está ali atrelado a esse ciclo incessante de renascimentos, ele cai nessa manifestação. Ele, quando vê, está ali levando um tapinha no bumbum e respirando pela primeira vez. E falando, de novo não, né? Como o professor conta lá. É por isso que Krishna diz Jama Karma Kame Divyan Evan Yoveti. Eu não sei que verso é esse, mas ele diz assim, né, seria como se dissesse assim, ó Arjuna, aquele que compreende a verdade sobre a minha encarnação e os meus atos, ele, ao abandonar o seu corpo atual, não renasce. Ele alcança-me. Portanto, a Jama de Ishwara é chamada de Divyanjama. E suas ações são Divyan Karma. As nossas são chamadas de Laukikanjama ou Ilaukikan Karma. Esse é o primeiro tópico desse capítulo. Agora Krishna fala sobre o tema principal do quarto capítulo, que é Jnana Yoga. Vocês entenderam essa última parte? Alguém quer comentar algo, perguntar? Eu estou relendo aqui também, que eu não tinha lido antes. Então, a ideia aqui é que aquele que compreende a verdade sobre a minha encarnação e os meus atos, ele, ao abandonar o seu corpo atual, não renasce. Essa é a promessa desses ensinamentos, que com autoconhecimento estabelecido, né, é claro que existe ainda
uma dinâmica de vasanas que podem estar operando, mas o indivíduo não mais está vinculado a nada disso. Pode ter algum esgotamento ainda a ser feito, mas fundamentalmente pelo autoconhecimento. Se você está firme no conhecimento de sua natureza, que é impessoal, tal como a de Ishvara, que é o imutável, que é aquilo que é inalterado por qualquer circunstância, então há uma neutralização de toda essa carga de vasanas e você é livre. Você é livre e você não tem mais necessariamente que existir novamente como um indivíduo humano, porque você já conhece a sua natureza sempre livre e independente. Ok? Já se reconhece como sendo, né? Não é um conhecimento objetivo. Então, aquele que compreende essa verdade não renasce, alcança-me, né? Alcança esse conhecimento de si mesmo. Portanto, a Jama de Ishvara é chamada de Divyanjama, e suas ações são Divyankarma. As nossas são chamadas de Laukikanjama e Laukikankarma. Pois eu quero olhar mais para isso aqui. Então, esse é o primeiro tópico desse capítulo. Agora, a Krishna fala sobre o tema principal do quarto, e aí a gente vai entrar em Jnana Yoga. Compreendemos claramente que o Karma Yoga não pode dar a libertação por si só. Esse aspecto, né, relacionado com a nossa ação, como nós organizamos o nosso modo de agir no mundo, uma lógica a ser compreendida da nossa relação como indivíduos e o campo de ação, serve como uma preparação para o autoconhecimento. Então, não dá a libertação por si só, é uma disciplina preparatória para o recebimento dessa sabedoria que é o Jnana Yoga, que por si, quando logrado, esse conhecimento gera, né, revela a libertação. Então, o Karma Yoga só pode dar Jnana Yogyata. Através do Karma Yoga, um aspirante torna-se um Yogi Apurusha e é chamado de Sadhana Chatushtya Sampana Adhikari. Então, ele ganha Jnana e torna-se um Pandita. Assim, o Karma Yoga é incompleto sem Jnana Yoga, e o Jnana Yoga é impossível sem o Karma Yoga. Nesse capítulo, Krishna trata do Jnana Yoga e há alguns versos bonitos e importantes, do verso 18 ao verso 24. Eu estou achando esse parágrafo muito longo, mas eu vou encerrar nele hoje e depois eu vou voltar no nosso próximo encontro nele, tá? Porque eu queria encerrar um pouquinho mais cedo, pessoal, porque eu tenho um compromisso muito cedo amanhã. Então, vamos lá. Então, é como se a gente estivesse dizendo aqui, se a gente não tem a nossa ação adequada com o campo, se a gente não tem um estilo de vida simplificado, um estilo de vida onde existe uma compreensão e uma atitude religiosa para com a vida, se nada disso está presente, então eu não tenho uma mente com uma capacidade contemplativa suficiente, uma mente qualificada o suficiente para assimilação do conhecimento do Jnana Yoga. Então eu preciso de Karma Yoga para chegar em Jnana Yoga. Então, essa porção, nesse capítulo, que é dividido naquelas partes que a gente leu lá no início, essa porção que trata de Jnana Yoga vai do verso 18 ao verso 24.
Neles obtemos a essência do Jnana Yoga. Karmani, Akarmaya, Pashede, Akarmani, Karmaya, Shabudman, Manushi, isso, eu não devo me meter a ficar lendo. Ainda mais quando eu não li antes. A gente pode ouvir os versos, mas se alguém quiser falar para mim qual é esse verso, a gente põe aqui para tocar. Eu não sei se já é o próprio verso 18 ou se é mais para frente. Aquele que vê a ação em inação e a inação em ação é sábio entre os homens. É um verso muito conhecido, né? Então, mesmo fazendo todo o trabalho, ele permanece integrado no yoga, ele permanece estabelecido ali, né, numa coerência com aquilo que é a sua natureza real. Então, no verso 24 é concluído, e aí o que é concluído? Para uma das descrições acima, a colher com que a oferta é feita e as oblações são Brahman, e o fogo sacrificial, que é Brahman, é realizado pelo sacrifício que é Brahman, no fogo que também é Brahman. Outro verso que também é bastante conhecido. Aquele que é assim absorvido no trabalho como Brahman, alcança Brahman. Então, no primeiro verso, a gente está falando dessa capacidade que existe no primeiro verso mencionado aqui, né, na mente do sábio, de perceber a sua natureza livre da ação diante de toda a ação. E aí, depois a gente está falando dessa atitude de reverência, onde a gente pode, inclusive, extrapolar isso para tudo e para todas as nossas ações, onde tudo é visto como Brahman. Então, numa imagem de um ritual ali, o próprio fogo do sacrifício é Brahman, e o sacrifício em si é Brahman. É essa realidade existencial sempre presente. O fogo também é Brahman. E aquele que é assim absorvido no trabalho, nesse ritual, como Brahman, alcança Brahman. Ok? Então, tudo é percebido como Brahman, de modo que esse ritual é simplesmente uma maneira de reverenciar. Então, o Jnana Yoga é ganhar autoconhecimento e começa por fazer a pergunta: quem sou eu? Então, só lembrando, só voltando um pouquinho nesse tópico desse ritual, também o fogo desse sacrifício é um fogo que está queimando a autoignorância, né? Essa é a ideia. E para que finalmente eu perceba, né, como todos os elementos ali são Brahman, o próprio sacrifício feito, o ritual feito é Brahman, que eu também, aquele que está agindo ali naquele ritual, sou essa mesma natureza sempre presente. E aí a gente ganha autoconhecimento. Aqui está dizendo assim, Jnana Yoga é ganhar autoconhecimento e começa, entendi a frase. Jnana Yoga é ganhar o autoconhecimento e ele começa por fazer a pergunta, quem sou eu? Por que as escrituras devem dar-nos esse conhecimento? Porque, de acordo com as escrituras, não sabemos quem somos. Simples assim. Portanto, qualquer conhecimento que tenhamos sobre nós próprios é um conhecimento falso ou um conhecimento errado. Por qualquer modo que você se defina, isso não é um conhecimento sobre si mesmo. Ah, porque eu sou de tal profissão, né? As pessoas se definem por aquilo que fala. Quem é você? Eu sou um médico. Não, perguntei quem é você. Não, eu sou um médico, né? Não, não é sobre isso. Sou homem, sou mulher. Não, não é sobre isso.
eu sou uma pessoa muito emotiva e tal, eu sou do signo de Áries. Não, não é sobre nada disso. Tudo isso é um conhecimento errôneo sobre quem realmente somos. Então, não é sobre a sua história também, sobre a sua biografia, né? Não sabemos quem somos. Qualquer conhecimento que tenhamos sobre nós é um conhecimento falso ou um conceito errado. Portanto, as escrituras têm de negar primeiro o nosso conhecimento. O que quer que pensemos sobre nós próprios não é verdade. O que quer ser dito aqui, né? Acho que todo mundo aqui já está bastante versado em Vedanta, né? Mas o que a gente define como verdade? A gente só pode dizer que é real, que é verdade, aquilo que nunca muda, aquilo que jamais se modifica, né? Aquilo que está sempre presente. Então, não é nada daquilo que diz respeito ao que eu faço, ao que é sobre a minha história de vida, etc. e tal. As escrituras tratam do autoconhecimento porque sabem que estamos limitados e escravizados pelo tempo e pelo espaço. Eu gostaria de parar e, como se a gente tivesse encerrado no parágrafo anterior mesmo, né? Eu só li as primeiras linhas desse próximo. E, na verdade, no próximo encontro, eu vou retomar um pouco desse parágrafo anterior para a gente buscar de novo algumas coisinhas que eu acho que vale a pena estudar um pouquinho mais para a gente comentar aqui, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês têm para dizer? Para Ishwara mandar os avatares urgente. Mande os avatares, Ishwara. O bicho tá pegando. Obrigado, Poliana. Ok, pessoal. Então é isso. Encerramos, então. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Boa noite a todos. Um ótimo descanso para vocês. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishwara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase
o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.